Gente, tudo bem? 35º dia da Quaresma de São Miguel, dia 35. E mais um dia aqui com vocês. E eu tava pensando muito sobre, como todos os dias, né? Sobre o que eu ia falar hoje. Tô pegando o filtro na foto. Tava pensando muito sobre o que eu iria falar hoje. E desde ontem à noite, eu tô um pouco incomodada com a forma como eu tenho dividido meu tempo durante o dia, né? Eu acho que eu não tenho uma rotina muito certa, né? Então, a forma como eu acabo me atrapalhando e muitas vezes não fazendo bem nada do que eu vou fazer, porque eu acabo começando algumas coisas, parando para fazer outras e eu acabo não tendo uma organização, uma rotina, né? Então eu já estava desde ontem pensando e com a ideia de falar sobre isso, né? Sobre a rotina. Como é importante ter uma rotina e programar seu dia, ter um horário dedicado, né, a cada coisa, ter um tempo. E o filtro tá pegando atrás. Então, pensando nisso, eu já dormi com esse pensamento na cabeça e logo que eu acordei, eu recebi uma mensagem também. Que só me confirmou isso. E cada dia eu fico mais impressionada, assim, com como Deus fala com a gente de várias formas, né? Das mais diversas maneiras, assim. E me mandaram, a minha irmã ouviu, né, uma pregação e estava exatamente falando sobre a importância de você ter organizado no seu dia, né, um espaço. Daí eu assisti e daí me confirmou com algumas coisas que eu tinha, né, no meu coração, que eu já tinha pensado em falar, que eu já tava vendo, né, estudando para ver como que eu poderia falar sobre isso hoje. E foi mais uma confirmação de Deus que era isso mesmo que eu teria que falar hoje. Então, hoje eu vou falar sobre abra espaço para Deus. Para você abrir na sua rotina um espaço, para abrir na sua vida, né? Um espaço para Deus. E parando para pensar um pouco, se a gente estipula, né? Se a gente tem um tempo pré-determinado, a gente tem 5 minutos para fazer alguma coisa, né? Uma tarefa. E essa tarefa, né? Geralmente leva 5 minutos, né? Então, a gente consegue tranquilamente fazê-la em 5 minutos. Mas, e se me dessem 1 hora para fazer essa tarefa de 5 minutos? O que a gente, por experiência própria, sabe o que aconteceria? A gente incrivelmente usaria essa 1 hora inteirinha. E isso é muito real quando você pensa em trabalhos ou alguma coisa que você tem que entregar. Por exemplo, minha filha ou eu, quando eu estava na escola, na faculdade. Era muito assim, a gente geralmente tinha 3 semanas para fazer um trabalho. E o que acontecia? No último minuto, nas 3 horas de entregar ou no dia de entregar, é que a gente iria fazer esse trabalho. Pode ser que a gente faria um pouquinho por dia, mas o final, o grosso mesmo, a gente deixaria para a última hora. E quando faltasse alguns minutos que a gente teria que mandar online, por exemplo, que a gente mandaria. Quantas vezes já aconteceu isso com a minha filha? Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Ou com qualquer coisa que a gente tem um prazo para entregar, a gente sempre acaba usando o tempo todo, né? Então, uma coisa que você faria em 5 minutos, como foi o exemplo, a gente faz em 1 hora. Um trabalho que você teria 3 semanas para entregar, você acaba fazendo no último dia. E é isso, né? O trabalho, a tarefa, o que você tem, parece que se expande, né? Para preencher todo o tempo que é dado pra gente. E incrivelmente preenche o tempo, né? Todo certinho. Nós temos esse dom. E o mesmo se aplica a Deus, né? Na nossa vida. Ele vai preencher qualquer espaço vazio que a gente abrir para ele. O tempo que a gente der para ele, o quanto a gente dedicar para ele, ele vai se expandir para preencher esse espaço, né? Então a gente está falando um pouco de convidar Deus para fazer parte de um espaço na nossa vida, de um pedaço do nosso dia, todos os dias, né? No dia a dia mesmo, nas pequenas coisas.
E isso seria fazer um devocional diário, né? Um estudo, né? Que é o que eu estou tendo que fazer forçadamente. Forçadamente não, mas o que eu tô assim, como eu tenho compromisso, eu vou fazer. Mas vocês veem que muitas vezes eu faço 11 da noite. 1 hora para terminar o meu dia, que termina meia-noite. Então isso se aplica muito a mim e as coisas que eu faço. E não é porque é uma coisa que eu não gosto, e não é porque é uma coisa chata, mas é assim, quanto mais tempo você tem para fazer, mais tempo você usa e você acaba não tendo um aproveitamento do seu tempo, você não tem nada estipulado, você não tem uma rotina, né? Você não tem um cronograma, programação certinha aqui. E eu sou muito assim, é muito difícil eu conseguir programar coisas a longo prazo. Você falar, dia tal você vai estar livre? Não sei. Pra vocês terem uma noção, eu não consigo nem marcar manicure, essas coisas básicas, com antecedência. Eu sempre falo, tem pra hoje? Porque eu sei que hoje eu posso à tarde fazer, por exemplo. Então, eu tenho muita dificuldade de organização da minha rotina, da minha vida, e esse propósito tá me ensinando muito a ver como isso pode deixar as coisas do dia a dia muito mais difíceis. Tudo você começa e você não termina. E você tem os seus compromissos no dia, então você acaba deixando de fazer umas coisas para fazer outras coisas. Mas se a gente tiver uma organização, a gente consegue fazer tudo, né? Então, até isso, esse propósito tá me mostrando que é uma coisa que eu sigo por anos e que eu achava que tudo bem, ser assim, que não me atrapalhava. Mas agora eu vejo quanto tempo eu perco, sabe? Quanto tempo que não é aproveitado com coisas relevantes. E quanto tempo eu perco em coisas que eu não precisaria perder esse tempo todo. Né? Eu poderia ganhar tempo em tanta coisa, em qualidade, um tempo de qualidade, né? E esse devocional diário é para todos. Mesmo aqueles que já estão anos no caminho, né? Que já conhecem a palavra de Deus, que já sabem tudo, vão falar, não, eu não preciso. Não, mas é um devocional para todos, mesmo que está começando agora ou que conhece há muito tempo, porque muitas vezes a gente espera aquele dia do grupo de oração ou o dia da missa, para ter um encontro, para ter sentir a presença de Deus, para ter esse devocional diário, né? A gente acha que em um dia, se a gente for lá, a gente vai ter um estoque que daí dura pra semana inteira. A gente não precisa, né, todos os dias ter esse relacionamento com Deus. E na Bíblia, Deus nos ensina muito pelo contrário, tem tudo escrito, né? Então eu anotei algumas partes aqui, como fala de ser diariamente, né? De ter esse relacionamento diário, né? Ó, em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, tá falando em uma parte assim: o Senhor os visitava na viração do dia. O que seria a viração do dia? Visitas diárias. Quando virava da noite para o dia, o Senhor fazia uma visita e Deus ele queria ter esse relacionamento com eles todos os dias. Então isso é um exemplo mostrando que o relacionamento era diário, que ele tinha a intenção de ter um relacionamento diário, logo no começo, quando ele criou o mundo, quando ele criou Adão e Eva, né? E Êxodos, capítulo 16, versículo 4, ele fala sobre o maná, que era o alimento enviado dos céus para quem estava no deserto, uma provisão de Deus, né? Só que ele era enviado diariamente, ó. E fala uma parte, assim o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá a recolher diariamente. Então era uma porção por dia. Ele não podia guardar para a manhã seguinte. E a gente sabe, né? Acho que desde aquela época já tinha a esperteza, o jeitinho brasileiro. Muitos tentaram guardar para outro dia. A gente fala jeitinho brasileiro, mas brincando, porque eu acho que muitos pensaram assim, né? Muitos tentaram guardar
para outro dia. O que acontecia? Apodrecia, vinha bicho, então não dava para guardar. Eles tinham que acordar cedo, todas as manhãs, manhã após manhã, e diariamente receber o maná que caía dos céus, que era diariamente e era pela manhã, né? Então, e ele não deveria ser estocado. Que é a mesma coisa que a gente falou sobre ir no grupo de oração ou ir numa missa e a gente achar que a gente tá reabastecido, que a gente tem o estoque, né? Que a gente tem uma sobra, né? Que vai dar para a semana inteira. Então, em várias passagens aqui, Deus está nos mostrando que Ele queria um relacionamento diário. Ele não queria que ninguém estocasse nada, tanto que o maná, se guardasse um dia, apodrecia. E se não pegasse logo pela manhã, quando caía, ele derretia. Então, logo é um ensinamento já, né, que a gente teria que acordar cedo, todos os dias, e ter esse relacionamento com Deus, né? Porque muitos deles deviam pensar, né, por quê levantar todos os dias se eu posso ter essa comodidade de pegar todos de uma vez e guardar para a semana inteira, né? Mas é isso, a gente precisa ir à fonte todos os dias, todo santo dia, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, né? E através de várias passagens das Escrituras, Deus já mostra pra gente que é isso, né? Pra que eu vou arrumar minha cama se daqui a pouco eu já vou dormir novamente? Então vamos deixar tudo bagunçado? A gente não precisa nunca arrumar. A gente vai dormir, sempre vai estar bagunçado. Então você imagina se fosse assim, né? A gente tem que ter uma rotina diária. Se a gente não tiver uma rotina diária, muitas coisas irão se perder, né? Pelo caminho. A gente vai perder muito da graça de Deus, né? Em outra parte aqui, em Jeremias 2, versículo 13, ele fala: o povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e usaram cisternas rachadas. Não é exatamente assim que fala, mas é o que ele está querendo dizer nesse capítulo. Cisternas rachadas eram compartimentos que colocavam água, mas que eles não retiam água, elas estavam rachadas, né? Porque não era possível armazenar, que é sobre isso que ele está falando, que é uma coisa que tem que ter diariamente, que é um relacionamento diário. Mais uma vez ele está falando aqui nesse versículo. Tá muito barulho de um cachorro latindo aqui, tá atrapalhando, mas como eu só tenho esse tempo, né, como eu expliquei no começo, vou ter que fazer com o cachorro latindo mesmo. E Luciano Subirá falou que as pessoas às vezes querem ser camelos espirituais. O que seria o camelo? O camelo, ele ingere uma grande quantidade de água para suportar o tempo no deserto, né? Por isso que aquelas corcundas. Então é a mesma coisa que eu tô explicando, que as pessoas acham que se a gente for um dia vai se reabastecer e vai guardar, que vai tá sobrando, não vai usar tudo isso, né? Então vai tá sobrando pela semana inteira. E na realidade não é assim que funciona, né? Mais um exemplo de Deus nos mostrando como tem que ser feito diariamente esse relacionamento. Na oração do Pai Nosso que a gente reza todos os dias, o que a gente fala? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã a gente vai ter que rezar novamente. Todos os dias a gente vai ter que rezar e pedir o pão nosso de cada dia. A gente só pede para hoje. Então, mais uma vez, Deus nos mostrando como Ele quer ter esse relacionamento diário com a gente. Mais uma passagem falando sobre diariamente, 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E como ele se renova? Com o relacionamento diário, com o devocional diário, com o estudo diário da palavra. Então, ok, a gente já entendeu que Deus pede para nós, em várias passagens, em vários momentos, e tem muito mais na Bíblia falando sobre esse relacionamento diário. Então, agora vamos para a parte como ter esse relacionamento diário, como abrir um espaço, né, para Deus na nossa vida. Então, primeiro de tudo, ter disciplina. Se a gente não tiver disciplina, a gente não vai conseguir fazer esse devocional diário.
Tudo a gente tem que se preparar. Por exemplo, se a gente vai correr uma maratona, a gente não vai acordar e falar, hoje, sem nunca ter corrido, eu vou correr a maratona. Então, não é assim que se a gente fizer isso, nossa, nem sei nem que é conversa, acho que a gente vai parar no hospital, né? Porque a gente não teve nenhum preparo, a gente tá totalmente... acha que Deus vai me dar o poder de correr a maratona, eu vou lá e vou correr a maratona, porque tudo que eu posso, que eu quero, eu posso, eu consigo, né? E não é assim que funciona. Como funciona? A gente vai colocar em prática essa disciplina de correr. A gente vai, com isso, com essa disciplina diariamente, né, ganhar essa habilidade de poder correr essa maratona. Então, quando você abre espaço para uma coisa na sua vida, você acessa um conhecimento que você não tinha. Assim, funciona também com Deus, né? É o nosso relacionamento com Deus. E como que a gente vai abrir espaço para acessar esse relacionamento, esse conhecimento, né? Tem várias formas da gente fazer com Deus. Através da oração diária, tudo diário. Leitura da Bíblia, ouvir louvores, jejum, rezar o terço, tá num ambiente calmo, contemplar o silêncio, contemplar a natureza, contemplar as belezas que Deus fez à sua volta, né? Se reunir com os amigos em grupos de oração para orar, fazer adoração, frequentar as missas, que é um mandamento, né, que está na Bíblia, isso não tem nem o que questionar. Então esses são alguns caminhos. Lógico que a gente não precisa fazer todos os dias, mas a gente tem que dedicar um tempo do nosso dia para isso. Falar, olha, eu vou acordar, de preferência, né, pela manhã, assim como está escrito na Bíblia. Mas às vezes, por exemplo, a gente não rende. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que rendo bem de manhã. Eu prefiro muito o tempo que eu tenho mais à noite. Inclusive, eu costumo dormir muito tarde. Eu funciono melhor à noite. De manhã parece que eu ainda tô processando, sabe? Mas nesses casos, o que eu posso fazer? Intercalar. Um dia eu vou fazer de manhã, outro dia eu vou fazer à noite ou à tarde, um horário que eu me sinta mais disposta. Mas fazer às vezes de manhã, porque é importante começar o dia já falando com Deus, com esse relacionamento, né? Eu acho que seu dia já vai ser diferente se você começar dessa forma, né? Eu anotei aqui, intenções erradas para fazer um devocional. O que a gente não deve esperar de um devocional? A gente não pode usar o nosso conhecimento adquirido a cada dia para impressionar Deus. E mesmo as pessoas que estão à nossa volta, né? Para mostrar o quão espiritualizado, quão conhecedor da palavra de Deus nós somos, né? Por isso que eu falei, isso não é um termômetro, essa é uma intenção errada. Se você vai fazer o devocional com essa intenção, já tem que repensar, porque essa não é o que está escrito, não é o que Deus nos fala e nos pede nas escrituras, né? E a gente não deve fazer também por nos sentirmos culpados. Estamos em dívida. Faz muito tempo que eu não faço, então eu vou fazer porque eu tô devendo, né? Isso não é uma maneira de você ganhar créditos com Deus. Não é porque você tá fazendo devocional que você vai ter créditos, né, para usar com Deus. Porque às vezes a gente pensa, né, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né, a gente fala assim, isso não estaria acontecendo se eu tivesse me dedicado mais à palavra, se eu tivesse tido mais tempo, né? E não é isso, a gente não tem que fazer o devocional com essa intenção de ter créditos, né? De impressionar ninguém também. Porque o amor de Deus por nós nunca foi medido através do nosso desempenho, né? E nunca vai ser. Porque o devocional diário não é uma forma da gente ganhar a graça, mas sim de a gente se colocar no caminho. E através do conhecimento, ir adquirindo esse relacionamento e, né, consequentemente, a graça, a intimidade, a proximidade mesmo, né, com Deus. Até tem aquela frase, né, porque a graça é de graça. E esse devocional diário,
não pode ser mais uma lista das suas tarefas, sabe? Como se fosse um peso, uma coisa que você tem que cumprir por obrigação. Porque não é essa a intenção. Isso não é a sua intenção, né? Isso é só o meio, é uma forma de você se colocar no caminho, né? Tem 2 mandamentos que são os principais, que até é falado em Mateus 22, do 22 ao 34, né? Que Jesus está não é discutindo, ele tá falando com os fariseus, né? E eles estão indagando ele sobre algumas questões. E eles perguntaram quais são os 2 principais mandamentos, né? E Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que seria amar a Deus sobre todas as coisas? Amar acima de tudo, acima das suas coisas, do seu dinheiro, se colocar no caminho dele, mesmo com todas as coisas que você tem, né? Mesmo com tudo que o mundo pode te proporcionar. Colocar ele como prioridade. E amar o próximo como a si mesmo. É uma forma de nós tentarmos, né? Nos colocarmos no lugar de ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Sem exclusões, sem restrições. E esses 2 estão muito ligados, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que é o nosso objetivo final, né? E se a gente pensar, nós não somos bons, assim, naturalmente, que é uma coisa genuína do coração, em amar Deus e amar o próximo, assim como Jesus, né, nos ensina. Por quê? É difícil a gente amar o próximo mais do que a si mesmo. É difícil a gente ser bom e ser altruísta, né? É difícil a gente entregar e confiar quando a gente não está no controle, né? Então, isso é uma coisa muito difícil pra gente. E no que a gente é bom, né? Nós somos bons, assim, naturalmente, em sermos egoístas, orgulhosos, controladores, estressados, preocupados, em sermos nós mesmos. E a gente tem que ser naturalmente bom em ser como Jesus, né? Que ele é o exemplo, ele é o objetivo final que Deus espera de nós, né? E isso requer um esforço diário. A gente não tem essa vontade própria. Hoje, nossa, eu acordei, eu tô com vontade de não ser egoísta, eu vou dar e compartilhar tudo que eu tenho, eu vou emprestar meu carro. E não é assim. É uma coisa, é uma luta diária, né? É uma coisa que a gente tem que se esforçar todos os dias, não é uma coisa natural. O que eu falei, natural são essas coisas que são de todo ser humano, mas que são pensar em nós mesmos antes de pensar no próximo, né? Isso é natural. O que não é natural é o contrário. É a gente tentar ser um pouco como Jesus. Isso não é natural, isso requer um esforço, né? Requer uma força de vontade, uma disciplina, que é aí que eu quero chegar, né? A gente precisa ter uma disciplina e através dessa disciplina a gente vai adquirir conhecimento e através desse conhecimento a gente vai adquirir esse poder transformador de Deus na nossa vida, né? E o estudo, esse devocional diário, esse tempo diário com Deus, né? Ele abre espaço para que caiba a graça e que ela se transforme nesse poder transformador, né? Em João 10:10 tá falando: eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Então, o que seria ter em abundância? Vida com amor, com paz, com alegria. E para isso a gente precisa caminhar com propósito. A gente não pode caminhar simplesmente por caminhar, sem ter a direção, sem ter um planejamento, né? Hoje em dia, todos os lugares que a gente vai, quando a gente não sabe o caminho, o que a gente faz? A gente pega o Waze. O que é o Waze ou o Google Maps? Vai nos mostrar as direções, nos mostrar um caminho. E a mesma coisa, através desse devocional diário,
Deus vai nos mostrando no dia a dia, no estudo da palavra, com a nossa força de vontade, vai nos mostrando a sua graça, o poder. E muitas vezes ele não está presente na nossa vida porque a gente não deixa espaço, a gente não abre espaço, a gente não se planeja, a gente não dedica um tempo da nossa vida para ele. E quanto mais espaço a gente der, mais a gente vai experimentar de Deus, de tudo que ele pode fazer na nossa vida, tudo que ele pode transformar na nossa vida. E Deus sempre esteve esperando por nós e sempre vai estar esperando por nós. Ele está disponível pra gente. E a partir do momento que a gente se planejar, se conscientizar e que fizer isso na nossa vida, de separar um tempo, de abrir um espaço no nosso dia, diariamente, para Deus, a gente vai acabar desacelerando, a gente vai acabar diminuindo o nosso ritmo e a gente vai começar a focar nas coisas que realmente importam, nas coisas que a gente sabe que a gente está em uma preparação. E através dessa preparação, a gente tem um objetivo final, a gente tem um destino a chegar, né? E esse tempo diário com Deus vai nos exigir algumas coisas, né? Primeiro é a organização, vai ser benéfico não só para o nosso relacionamento com Deus, mas para a nossa vida em geral, né? Ter esse tempo, ter esse horário, sabe? Ter essa divisão de o que eu vou fazer em cada momento, quanto tempo do meu dia eu vou dedicar para isso, sabe? E não é que vai ser fácil. No meio do caminho, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, muitas vezes, né? A gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente acha que a gente nunca conseguiria. A gente vai se ver em situações que a gente acha que nunca estaríamos. A gente vai dar passos que não daríamos. Isso é muito pra mim, né? É muito o que eu tô fazendo hoje. Quando eu me vi nesse lugar, quando eu imaginei que eu ia ter alguma coisa pra falar, quando eu imaginei que Deus ia pedir pra que eu fizesse isso, quando eu imaginei que alguém estaria assistindo o que eu tô falando, quando eu imaginei que eu ia voltar a estudar, que eu ia dedicar um tempo do meu dia pra falar sobre o que eu estudei, né? Como se fosse uma chamada oral, como eu falo. Eu estudo e eu tenho que falar sobre o que eu estudei. Então, é uma prova diária, né? É uma prova diária pra mim. Todos os dias eu sinto que eu tô sendo testada, provada. Mas muitas vezes mais por mim mesma do que pelos outros, né? Mas o quanto isso tem me feito rever tanta coisa, inclusive minha vida, minha rotina. E eu vejo que cada coisa é na hora certa. Porque eu posso pensar, nossa, eu tô no vídeo 35, se eu tivesse descoberto isso antes, já estaria bem melhor meus vídeos, minha rotina, eu acordaria cedo, já conseguiria me preparar. Por quê? Que precisou chegar no 35 para descobrir isso? Mas eu vejo que eu tô aprendendo muito com tudo que eu já fiz. Se eu não tivesse feito, eu não teria chegado a essa conclusão. Então precisou eu fazer 35 dias para eu ver como isso tá afetando minha rotina. Como está sendo ruim eu deixar para os últimos minutos do dia, né? E fazer com que isso atrapalhe. E não é que eu só penso nisso nos últimos minutos do dia. Eu penso o dia inteiro. E eu tento ouvir coisas o dia inteiro, eu tento ler, eu tento estudar. Então isso acaba prejudicando as outras atividades do dia a dia. Porque eu acabo não fazendo nada direito. Eu acabo começando uma coisa, parando. Eu começo uma coisa, então eu não tenho foco. Eu quero fazer tudo. E quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada bem feito. A gente vai fazendo tudo picado. E quando você vê, o seu dia passou inteirinho e nada do que você fez foi produtivo, ou nada do que você fez, você deu o seu melhor, ou você dedicou o tempo que você poderia dedicar. E você não fez da melhor forma. Então, até, acho que tem uma história da Bíblia, eu não sei onde que tá, mas que é, por exemplo, tem um machado, eu não sei onde que é, mas tem alguma coisa assim. Tem um machado, se você for cortar a lenha com o machado que não tá afiado, o que você vai ter que fazer? Mais força para cortar aquela lenha.
Então você vai exigir muito mais de você para cortar essa lenha, porque o machado não está afiado. Mas se você parar um tempo, for afiar o machado e for cortar essa lenha, você concorda que o tempo que você parou para afiar vai ser compensado depois? Porque todas as lenhas que você cortar a partir desse machado afiado, você vai cortar muito mais rápido e vai exigir muito menos de você? Então é um exemplo muito claro, assim, do que eu tô falando. Que a gente afie o machado todos os dias, para que nossas tarefas do dia a dia não se tornem tão pesadas, para que elas sejam mais leves. Se você dedicar o tempo que você tem que dedicar para cada coisa, se você souber dividir o seu dia, você vai ter tempo para tudo e você vai ter uma tempo de qualidade, né? Você não vai sentir que você está esgotada e que você está se esforçando muito por uma coisa que não era necessário. Se você conseguisse se preparar, se você conseguisse parar um tempo e dedicar a fazer o que realmente precisa, muitas etapas seriam evitadas, muito esforço seria evitado. Então, eu precisei desses 35 dias para aprender isso. E eu falo, nossa, faltando 5 dias para o meu propósito. Mas eu vejo que é uma coisa que eu tô gostando, que a cada dia mais eu tô vendo mais prazer em fazer isso. Então, talvez eu não faça só os 40 dias, mas eu vou ter uma programação, eu vou fazer 3 vezes por semana, vou fazer, não sei, né? Eu vou rezar, vou ver o que Deus espera de mim com tudo isso, né? Mas com certeza as próximas vezes eu vou ter uma programação. A partir de amanhã, em nome de Jesus, se eu aprendi bem tudo que eu tô falando, né? Se eu fiz com que tudo que eu tô falando seja convincente pra mim, amanhã eu já vou começar. E não é que amanhã já vai ser, nossa, amanhã já mudou tudo. Não, é um processo como tudo que eu tô fazendo, né? Então é um aprendizado, assim, muito grande. É um aprendizado que eu vou levar pra minha vida e que eu espero que cada vez mais eu consiga aprender um pouquinho. E que eu sempre aprenda, e que eu nunca ache que eu sei o suficiente. E que eu nunca ache que eu sei mais que ninguém. Ou que, né, ou pelo contrário, né, nunca acho que eu sei menos do que ninguém. Mas, como eu falei, é um exercício diário, é uma preparação diária. Assim como a maratona que eu falei. O primeiro dia pra mim foi como se eu fosse essa pessoa que fosse correr a maratona. Eu vou correr uma maratona de 40 dias, só que o primeiro dia, você concorda que eu vou estar totalmente despreparada? Então, eu vou correr mais devagar. Todas as vezes que eu correr, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir meu corpo doendo. Mas, conforme eu for, né, correndo todos os dias, cada dia vai ser um pouquinho melhor que o outro. Então, é isso que eu tô aprendendo, é ter paciência, a ter constância, a ter disciplina, que é uma coisa que eu não tenho. Mas a minha disciplina, por enquanto, só foi essa de ter os vídeos diários, né? Não foi a disciplina de separar os horários, de ter tempo de qualidade, que é o que eu tô conseguindo aprender agora, né? Então, através dessa aula, desse tema, é isso que eu espero fazer na minha vida e para sempre, se Deus quiser, separar meus horários, organizar, ter uma rotina, dedicar tempo de qualidade para tudo que eu faço. Não fazer tudo pela metade e não fazer uma coisa pensando na outra. Então, eu sei que é um esforço diário que eu vou ter que fazer, mas eu já sei que eu tenho que fazer. Então, já é meio caminho andado. Eu já sei que eu quero fazer, então já é mais um pouquinho também. Então, é só eu começar, né? Eu vou tentar e eu tenho certeza que isso vai melhorar o meu dia a dia, né? Essa é a vida que todos nós precisamos ter, né? O nosso relacionamento com Deus, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, se a gente quer que Ele faça parte da nossa vida, né? A gente precisa estar disponível. A gente precisa deixar que Deus se expanda para preencher
o espaço que a gente dá para ele. E é o que eu falei, quanto mais espaço, mais ele vai preencher a nossa vida. Esse é o recado que eu quero deixar hoje. Deus vai se expandir para preencher qualquer espaço que você der na sua vida. E Deus pede esse relacionamento diário, todo santo dia. Então é isso. Isso é um pouquinho do que eu separei para falar hoje. E vou rezar um pouquinho com vocês. E amanhã vamos para mais um dia. Então eu vou fechar o olho, rezar o Pai Nosso, Ave Maria e fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, te peço força de vontade, te peço compromisso, te peço cada um que está aqui consiga honrar esse compromisso de ter um relacionamento diário, assim como o Senhor nos pede em muitas passagens da Bíblia, que nós estejamos dispostos, disponíveis para ter esse relacionamento diário com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor sempre esteve disponível, sempre está ao nosso lado e que o Senhor é tão maravilhoso, ama tanto cada um de seus filhos que é capaz de ocupar o espaço que cada um permitir. Mesmo que seja um espaço pequeno, apertado, o Senhor se encaixa. Quanto maior o espaço que cada um der, com certeza vai ser maior o poder, a transformação e a graça na vida de cada um de nós. Te agradeço por esse ensinamento, por essa inspiração tão importante. Te agradeço o Espírito Santo estar presente comigo em todos os momentos, me guiar, me direcionar através de cada atitude, através de cada pessoa, através de todas as ações do meu dia. Senhor, que todos que estão aqui consigam, através desse relacionamento diário, evoluir. Que cada dia seja um passo a mais, que cada dia seja um passo em sua direção, um passo mais perto de alcançar o seu poder extraordinário, a sua graça e tudo que o Senhor está disponível para nos dar. Que através de tudo que foi falado hoje, cada pessoa possa dedicar um pouco do seu tempo, separar um tempo de qualidade, estudar a palavra de Deus, e que o Senhor possa sempre nos guiar, nos orientar e estar presente todos os dias na nossa vida, e que o Senhor nos faça entender que quanto mais espaço nós dermos, mais o Senhor vai preencher e até transbordar, porque o Senhor é um rio de águas vivas. E é o que eu desejo para cada pessoa que está aqui me assistindo. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por esse ensinamento tão importante. E peço pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida que nos guie nos caminhos do Senhor. Que São Miguel Arcanjo sempre nos defenda de todo mal, de toda seta do inimigo, toda maldade, toda doença, de toda luta contra o inimigo. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, e que Deus abençoe todas as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo, um pouco do seu dia para ouvir as suas palavras, para conhecer um pouco mais das Escrituras, para conhecer um pouco mais do que o Senhor quer fazer através de nós.